Vamos lá! Vamos falar com ele, queridíssimo nutrólogo, clínico geral, às segundas-feiras, quinzenalmente, está aqui no Você Bonita, Dr. Roberto Navarro. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Boa Carol. tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Assunto bacana. Aliás, o público que escolheu, a gente perguntou. A gente só deu sequência. Querem ver aí toda a informação que o Dr. Roberto tem a respeito de alguns princípios ativos naturais, mas que favorecem muito a nossa saúde e alguns objetivos que a gente tem. Exatamente, Carol. Antes de começar a apresentar vários deles para vocês, porque nós temos 2 mesas e a gente vai fazer o possível para dar tempo de tudo, que eu acho que vai dar. Mandem perguntas, mas tem um VT de abertura, olha só que legal, na tela. Cada vez mais aumenta a procura por medicamentos que ajudam no emagrecimento. A indústria tem lançado muitos produtos com o apelo de terem princípios mais naturais e, por isso, os fitoterápicos e os nutracêuticos vêm ganhando espaço. Os fitoterápicos são medicamentos obtidos empregando-se matérias-primas ativas vegetais. Eles são caracterizados pelo estudo de suas propriedades benéficas para a saúde, assim como os riscos de seu uso. Já os nutracêuticos são uma mistura de nutrientes com um lado farmacêutico, sendo produtos com apresentação em cápsulas, comprimidos ou shakes, que contêm um ou mais ingredientes biologicamente ativos. Apesar de tudo, é sempre importante ressaltar que, mesmo sendo compostos obtidos em alimentos ou plantas, eles não são isentos de reações adversas e efeitos colaterais. Por isso, devem ser consumidos com orientação de um médico. Tá aí! Lindas imagens, ótima informação, mas agora a gente vai para algumas pontuais muito importantes. Doutor Roberto, por onde você quer começar a desenvolver? Bora lá, Carol. As alternativas que a gente tem para quem ou não pode usar uma medicação alopática, né? Embora, acho pertinente que foi falado, que embora os princípios ativos sejam considerados mais naturais, tem que ter uma orientação de profissionais da área da saúde para poder usá-los, tá, Carol? Porque também existem algumas contraindicações. Mas qual foi o meu raciocínio, Carol? Acho que tem 3 maneiras de eu potencializar o controle do meu peso. Aumentando a minha saciedade ou diminuindo a minha fome. Diminuindo a absorção daquilo que eu como. Então, eu posso interferir na absorção da gordura do alimento e do carboidrato do alimento, da glicose. Tá? E depois que foi absorvido, como é que eu faço o meu metabolismo potencializar uma queima? Né? Fazer com que meu corpo não acumule tanta reserva energética, porque o que engorda é sobra de energia. Que energia? Aquilo que vem do alimento. Seja a glicose, seja o aminoácido que vem da proteína, seja o ácido graxo que vem da gordura. Tudo que sobra, que o corpo não tem mais onde colocar, porque já cumpriu a função metabólica, vai para a reserva, vira tecido adiposo. Então, como fazer com que isso seja menos fácil, né? Com menos facilidade? Então, bora lá. Vamos começar por aí, um de cada, então. Vamos lá. Então, aqui nessa primeira mesa, Carol, eu coloquei todos os ativos ou todos os nutracêuticos e fitoterápicos que atuam na saciedade. Que podem fazer eu diminuir um pouco a minha fome. Então, o mais usado hoje, muitos já conhecem, é o 5-hidroxitriptofano. O 5-hidroxitriptofano, Carol, é um aminoácido encontrado em proteínas alimentares. Então, tem vários alimentos que são fontes de triptofano, desde o ovo, a banana, as proteínas animais, de um modo geral. O que é? Ele é um nutracêutico. O que é um nutracêutico? É um nutriente encontrado no alimento, só que numa dose mais concentrada. O que o 5-hidroxitriptofano faz? Ele é uma matéria-prima para o corpo produzir serotonina. A nossa serotonina no cérebro depende de alguns cofatores nutricionais para que seja produzida. O magnésio também entra um pouquinho aí, a vitamina B6, mas principalmente o triptofano. Então, quando eu uso o 5-hidroxitriptofano, pode ser na forma sublingual, que é a mais utilizada, eu estimulo a serotonina. E uma vez estimulada a serotonina, minha saciedade aumenta. E isso, então, doutor Roberto, é natural, certo? Sim.
Muita gente, de repente, que acaba fazendo isso com medicamentos, pode ter, num primeiro momento de tentativa, alguma melhora, são raras as contraindicações, Carol. A única contraindicação de usar o 5-hidroxitriptofano é associado a medicamentos que já fazem esse papel. Perfeito, que são os antidepressivos. Isso. Se eu usar algum inibidor de recaptação da serotonina, aí tem vários, fluoxetina, venlafaxina, são nomes do sal, tá? É nome comercial. Aí tem que tomar cuidado, porque se estimular demais a serotonina não é legal. Isso é uma alternativa para quem não usa medicamento. Tá? E é interessante porque funciona na prática. Maravilhoso. Outro nutracêutico, que é o segundo aqui, que é a L-fenilalanina. A fenilalanina também é um aminoácido, encontrado em vários alimentos, também derivado de proteínas alimentares. Tem nas carnes, tem nas aves, tem nos peixes, tem nos ovos, e no reino vegetal tem no espinafre, tem alguns alimentos que são fonte de fenilalanina. O interessante da fenilalanina é que quando ela é digerida, né, se você tomar na forma de uma cápsula, quando ela chega no intestino, a fenilalanina estimula uma substância que está lá no início do intestino, chamado colecistoquinina. O que essa colecistoquinina faz? É uma substância que leva uma mensagem lá para o seu centro da saciedade, que o alimento já chegou no intestino, que a gente come, vai para o estômago o alimento, é digerido. Quando o alimento começa a sair do estômago e chega no intestino, o intestino sinaliza para o seu cérebro que você já está alimentado. Puxa, que legal! Então a fenilalanina é um grande estimulador da colecistoquinina, essa substância que sinaliza saciedade. Então, numa dose nutracêutica maior do que se encontraria no alimento, ela pode aumentar a saciedade. Quais são os alimentos que tem? Tem todas as proteínas de um modo geral, as proteínas animais todas, tá? No reino vegetal tem vários, tem nas proteínas das leguminosas, no feijão, no ervilha, no grão de bico, tem na fenil. É o famoso do feijão. Feijão é outro. Tem mais um. Vamos falar mais um. Na verdade, o que a indústria faz? Qual é o grande interesse? É pegar o ativo que interessa e concentrar. Isso é um nutracêutico, né? Para eu ter o mesmo efeito comendo, Carol, tem que comer muito. Entendi. Então, se eu comer muito, eu engordo. Então, aí já foge a ideia. Então, na verdade, o nutracêutico é uma maneira de dar o que eu quero numa dose concentrada sem o valor calórico. Entendeu? Fantástico. Então, isso é interessante. A única contraindicação, Carol, da fenilalanina é que ela estimula a norepinefrina, que é uma substância que, se estimulado, ela pode aumentar a pressão arterial. Então, o cuidado da fenilalanina é para quem toma antihipertensivo, para quem tem hipertensão arterial, também só com orientação médica. Tudo isso, aliás, inclusive, né? Tem que tomar cuidado. Prescrever, né, para você ter uma receita de manipulação com eles. O legal é que a gente está fazendo a pauta para você ter as informações, né, saber que isso existe, conversar com o seu médico, procurar um médico que faça isso de uma forma séria, né, porque aqui a gente está falando do reino aí animal, vegetal, enfim, mais natural, porém o excesso, aquilo que você diz, né? Entre remédio e veneno é dose. É a dose. Então as doses com têm que ser prescritas com parcimônia, baseado em estudos. Sem dúvida. A gente tem que ter esse cuidado. Vamos para o próximo. O cromo, o famoso cromo, né? A gente prescreve na forma de picolinato de cromo. O cromo é um mineral que tem um efeito interessante. O cromo, ele atua na melhora da ação da insulina. O que é a ação da insulina? Insulina é o hormônio que a gente produz, que tem o dever de jogar a glicose que entrou no teu sangue do alimento que você comeu e jogar para dentro da célula. Aliás, Carol, a glicose, quando entra na nossa célula de maneira correta, ela gera energia dentro da célula e gera energia dentro de uma usina de força chamada mitocôndria. Que é a mitocôndria que produz uma energia chamada ATP, que dá energia para a célula trabalhar. Quando a glicose entra com bastante eficiência dentro da célula e a mitocôndria gera muito ATP, a ciência compreendeu que o ATP gerado na mitocôndria é o primeiro sinalizador de que a célula está alimentada. E o cérebro recebe essa informação. Que legal! Então, você também tem um controle no quanto come pela geração de energia dentro da célula. É um autocontrole, porque a célula está avisando, já temos energia aqui. Então tá ok, não precisa então, não precisa comer mais tanto. Agora vamos gastar essa energia, tá? Entendi. Tá? E o cromo faz o quê? Ele atua num receptor onde a insulina acopla.
Para a insulina jogar a glicose para dentro da célula, tem que acoplar num receptorzinho, que tem que abrir uma portinha para a glicose entrar. O cromo ocupa um papel fundamental nesse receptor. Então, ele atua na melhora da ação da insulina. Isso faz a sinalização da energia ser mais eficiente dentro da célula e a saciedade pode aumentar. E é natural. É natural. Aquele, né, a metformina acho que não é um medicamento. É um medicamento. É um medicamento. Que todo mundo, enfim, a maioria, faz né? isso de maneira ainda mais potente, né? Então, e é um medicamento. Sim. Então, é interessante, porque eu tenho certeza que essa pergunta pode... Tem pergunta desse tipo? A Fu falou que tem uma perguntinha. Tá, eu já vou colocar essa perguntinha que a Fu separou, mas só até para tirar a dúvida, porque eu imagino que as pessoas que façam uso da metformina e tal, claro, os que já são diabéticos, muitas vezes... Ou que estão com resistência à insulina também, que pode ser usado. Né, precisam até de um quadro maior. Agora, pessoas que estão no início, uma pré-diabetes, o cromo pode fazer isso. Pode ser um cofator como nutracêutico interessante. E não tem contraindicação de usar junto até com a metformina. Eu faço isso muito em consultório. Ele pode ajudar todo mundo, doutor Roberto? De um modo geral, sim. Só não pode ser utilizado para quem já usa insulina. O diabético que depende da insulina, porque vai aumentar tanto a potência da insulina que vai ter hipoglicemia. Porque vai entrar muita glicose dentro da célula, mas vai faltar um pouquinho no sangue para o cérebro. Aí acaba não sendo interessante. A única contraindicação. É essa. Vamos colocar a perguntinha do público, então. Quem escreveu pra gente, olha lá na tela, tem muitos outros pra gente conhecer hoje. Leandro, obrigado, um beijo. Qual a diferença entre alimentos funcionais e nutracêuticos? Até pra gente entender aí uma nomenclatura quando a gente está falando desses alimentos. Na maioria das vezes é a maneira como se vai apresentar o ativo. Quando a gente fala alimento funcional, a gente está comendo um alimento com propriedades benéficas à saúde. Então, quando eu ingiro um lactobacilo no iogurte, né, eu estou ingerindo um alimento funcional, se eu ingiro uma fibra. Então, o que a indústria tem feito é produzido mais alimentos com o apelo de melhorar a saúde, aquele alimento específico, que você vai utilizar ingerindo dentro de uma alimentação do dia a dia. Isso é considerado um alimento funcional. Nutracêutico é quando você quer o ativo específico e concentra ele de uma maneira que ele não parece mais o alimento, numa forma de um pozinho, de uma cápsula. A indústria da cosmética usa muito nutracêutico nos seus cremezinhos, com antioxidante, são nutracêuticos também. E com aqueles, com a tecnologia que faz penetrar. Isso, exatamente. Na pele, mas os nutracêuticos estão ali. É a forma de apresentação que é diferente, mas ambos têm benefícios à saúde, tanto o alimento funcional quanto o nutracêutico. Vamos para o próximo e daqui a pouquinho mais perguntinhas, @VocêBonitaTV. A gente ainda vai falar de metabolismo. Vamos. Aí tem muita coisa legal, dá para perder. Vamos lá, ginseng. O Ginema. O Ginema. Não, já ouvi aqui o G, eu falei, será que é ginseng? Não é o ginseng, é o Ginema primeiro. O Ginema silvestre, ele é uma plantinha, né, tá aí na tela para vocês verem. Existe um ativo no Ginema que chama ácido ginêmico. O que o ácido ginêmico faz? Ele otimiza a ação da insulina. Ele faz a insulina jogar a glicose para dentro da célula com mais eficiência. A célula recebe a informação de que está gerando muita energia, sinaliza para o cérebro que você já está mais saciado. Então, é uma alternativa para aumentar a saciedade até 2 vezes ao dia. Podemos unir cromo? Sem dúvida. Aliás, essa mesa onde eu estou agora, todos esses ativos podem ser colocados em conjunto. Eles vão atuar de maneira sinérgica, respeitando as dosagens de cada um. Perfeito. Não tem problema nenhum, mas eles podem, né? Geralmente o triptofano a gente usa mais na forma sublingual. Né? E esses aqui seria na forma de cápsula para... Numa cápsula, a concentração correta de cada um deles. Sim, sem sombra de dúvida. Muito Poderia. bom. Vamos para o próximo. Garcinia. A garcinia também é um fitoterápico. A garcinia, ela tem um ativo chamado ácido hidroxicítrico. O que esse ácido hidroxicítrico faz? Ele inibe um pouquinho a sobra de energia. O que eu chamo de sobra? Sobrou glicose. Sobrou glicose que veio do carbo. Sobrou ácido graxo que também vem da gordura que a gente come. A sobra da glicose e a sobra do ácido graxo é que se unem para ir para o seu tecido adiposo. Isso se chama lipogênese. Eu pego a sobra de alimento e transformo em tecido adiposo no meu corpo. Isso chama-se lipogênese. Existe uma enzima chamada ATP-liase que facilita a lipogênese. A garcinia inibe um pouquinho essa enzima e facilita o controle do peso. Não que eu não vá engordar se eu comer muito, vai.
mas ela inibe a lipogênese, facilita você manter seu tecido adiposo em níveis mais corretos. E alguns pacientes referem ficarem mais saciados com a Garcinia, embora isso não é unânime. Tá? Mas por inibir a lipogênese, eu acho que é um tratamento de fundo, que eu falo, esse pode tomar por um tempinho, que tá tudo bem. Praticamente não tem contraindicação. E o que vamos colocar na tela cheia, que bonito que é a Garcinia, que interessante. A natureza dá tanta coisa pra gente, né, Carol? É fantástico, isso é fantástico. O que me chama a atenção, doutor Roberto, e agora a gente vai começar a responder algumas perguntinhas do público, até enquanto os meninos trocam a nossa mesa, porque vão entrar outros princípios ativos. O que me chama a atenção é que tudo isso, ligado a uma vida saudável, a prática de atividade, você não precisa ser atleta, né? E você não precisa também deixar de comer para sempre tudo. Sim, se você fizer com bom senso e unir as dicas que você está passando hoje, sem dúvida. Pô, super legal. Você está com uma estrutura e com, sem né? dúvida. Você está armado aí para ficar bem. E a tendência é essa, Carol. A própria medicina está entendendo a importância da gente atuar de maneira sinérgica com tudo aquilo que é benéfico, que os estudos mostram benefício. Por que não utilizar? Tá. Né? E a gente, como médico, talvez a nutrologia cutucou um pouco dentro das especialidades médicas o interesse do médico em compreender melhor o efeito tanto da alimentação, obviamente, como nos suplementos nutricionais, os compostos bioativos dos alimentos, onde eles entram, que defesa trazem, que cofator ele é, para qual reação bioquímica. E a gente começa a vislumbrar um cenário muito interessante, Carol, porque eu atuo com o meu paciente não só como um alopata puro. Eu posso prescrever um medicamento, posso, está dentro daquilo que a gente aprendeu na faculdade. A gente sai da faculdade de medicina alopata, mas quanta coisa a mais de maneira sinérgica a gente pode utilizar para otimizar um resultado. Fantástico. Então, quando eu prescrevo esses ativos em conjunto, eles trazem benefícios, desde que prescritos de maneira correta. Com responsabilidade. Né? Vamos colocar uma perguntinha no público. Vai, querido, vamos trocar a nossa mesa, vamos trazer mais princípios ativos para cá. Perguntinha da Patrícia. Bom, ela veio falar do cromo, então. O cromo, ele é um metal que, se tomar por muito tempo, ele pode fazer bem para a saúde. E já falamos de um tempo que esses nutracêuticos podem ser ingeridos. Sim, vale a expressão entre dose e veneno, entre veneno e remédio é dose, vale para tudo, na verdade. O cromo, ele tem uma eliminação renal. Aquilo que o corpo não está utilizando, que já saturou onde ele pode fazer parte de toda a engrenagem metabólica, o que não tem mais onde enfiar, a excreção é renal. E o excesso de cromo pode trazer prejuízo ao rim, sim. Tá? Então, a dose é que tem que ser dada corretamente. A dose de estudo é 200 microgramas até 2 vezes ao dia. Tenho visto doses exageradas de 1.000 microgramas, 2.000 microgramas. Traz de fora, lá o FDA nos Estados Unidos não tem tanto limite como a nossa Anvisa que tem, que limita um pouco as doses. Então, tem que tomar cuidado. Então, a sugestão, se for usar a dose correta, falha no fim de semana, não precisa ser todo dia, segunda a sexta. Se está usando a cada 1, 2 meses, fica um sem tomar. Né? Para cada 2 meses, um dá pausa, Doutor porque Roberto, aí fica mais fácil. Uma pergunta importante, o horário da ingestão, enfim, o horário que você vai tomar a sua cápsula, também muda alguma coisa? Depende do objetivo. Quando eu quero potencializar a ação da insulina, porque o cromo é um potencializador da ação da insulina, pode ser meia horinha antes da refeição ou até na hora da refeição. Agora, quando eu quero aumentar a saciedade, para alguns ela aumenta a saciedade, aí tem que ser 1 hora antes das refeições. E esse tipo de indicação, gente, claro, que é um médico que tem que dar. Isso, ou o nutricionista que prescreve na dose correta. Perfeito. Né? Deixa eu dar uma olhadinha se tem um princípio ativo que eu estou pensando aqui. Haha, ele está ali. Então eu vou começar por ele, porque eu tenho uma pergunta. Vamos falar da quitosana? Ups, ela ficou um pouco esquecida, né? Então tem um tempo que falamos, mostramos, mas por que eu queria começar com a quitosana? Eu acho que isso é uma pergunta, inclusive já falamos a respeito aqui no programa. Tem um medicamento que é considerado um medicamento de emagrecimento. Uma vez a gente falou numa pauta endócrina. E que ele é considerado talvez menos perigoso porque ele não age no cérebro. Aí agora eu não sei o princípio ativo para falar, mas é aquele. Que começa com a letra O. Não posso falar, enfim. Mas que me parece que é algo do tipo aí, mas é medicamento, não é? E você aproveita, junta tudo e dê sua opinião, porque eu acho que isso já foi pergunta do público. Isso vai valer também para a cassiolaminina, já matamos 2 aqui, Carol. Tanto a quitosana quanto a cassiolaminina, só que esse é extraído da carapaça de um crustáceo. A quitina é uma substância similar a um colágenozinho, embora não seja a mesma coisa. Ele funciona com efeito de sugar um pouco a gordura, um efeito de esponja. Ele consegue pegar um pouco da gordura que está no intestino, que veio do alimento, e não deixar se absorver.
absorvido de maneira tímida, perto do medicamento que você está falando. Não tem problema falar que não é nome comercial, talvez o Orlistat que você está falando. Isso, não é. O Orlistat é um medicamento que faz isso de maneira muito mais potente, só que tem mais efeitos colaterais, pode ter mais diarreia, desconforto, né? Então tem que tomar cuidado com o uso, é com orientação médica. A cassiolamina faz a mesma coisa, só que é um fitoterápico, é um princípio ativo encontrado numa plantinha que também diminui a absorção da gordura dos alimentos. Então tanto quitosana quanto cassiolamina tem a mesma finalidade. Que diminuir a absorção de gordura. A absorção da gordura, exatamente. E a quitosana foi uma pesquisa nacional, viu, Carol? Quando foi feita a pesquisa sobre ela, foi na Universidade Federal do Ceará, se não me engano, há mais de uma década. Então foi uma pesquisa nacional. Não é nenhum milagre, gente. Se vai absorver menos, então vou comer mais. Esquece esse raciocínio. Eu vou usar e não vou mudar meu estilo de vida. Esquece. Isso é coadjuvante. Isso não vai ter resultado nenhum se não tiver um plano alimentar correto. Perfeito. Né? Porque aí sim eu estou comendo corretamente, absorvo um pouco menos. Cada 1 grama de gordura que eu não absorvo são 9 calorias a menos. Verdade. Então, dentro de uma estratégia pensada, eles são coadjuvantes interessantes. Usar por usar, achando que vai emagrecer e vou comer mais, esquece. Não vai dar resultado nenhum. Agora, doutor Roberto, até voltando do medicamento, que é o Orlistat, ele é vendido, né? Sim. Então, por isso que eu toquei nesse assunto. A pessoa pode comprar... Pode comprar sem receita. Sem receita e tal. Então, até que ponto, assim, o que tem que ser observado para não ser uma coisa que as pessoas façam uso porque podem comprar abertamente e tenham prejuízo ao invés de ter o benefício da não absorção da gordura? Perfeito. Primeiro que a gordura, alguma coisa tem que ser absorvida, porque vitaminas lipossolúveis dependem da gordura para chegarem até o sangue. Certo. Pegam carona na gordura. Vitamina A, vitamina E, vitamina K. Existem alguns medicamentos que também dependem da gordura do alimento para serem absorvidos. Então, não se deve usar sem orientação, principalmente o Orlistat, que é esse mais potente, que é comprado sem receita. O uso contínuo só com orientação médica mesmo, sob supervisão médica. A dose, o tempo que vai usar, com orientação. Porque senão pode ter um baita prejuízo, além de também começar a soltar o intestino. Pode, por exemplo, diminuir a absorção de vitaminas? Pode, vitaminas lipossolúveis, A, E e K. São a D também, embora a D a gente ainda produz um pouco internamente, mas de qualquer forma a A, a E e a K ficam prejudicados com o uso contínuo. Com quitosana e cassiolamina esse risco é bem menor. Bem menor. Bem menor. Por isso que eu quis fazer a pergunta, que eu sei que isso já rolou no Você Bonito. Vamos para uma pergunta do público, Fu? Quem escreveu pra gente? Eu imagino que tenham chegado várias. Um beijo, Karina, obrigada. Quanto a L-fenilalanina, existem shakes que possuem esse composto. Posso tomar sem medo? Aquilo que eu falei, Carol, cuidado. A fenilalanina não pode ser tomado para quem tem hipertireoidismo, porque acelera também um pouco. Ela é precursora do hormônio tiroidiano. A fenilalanina vira tirosina e a tirosina entra na formação também da ação do hormônio tiroidiano. Então tem que tomar cuidado. Não se deve tomar esse shake com fenilalanina. Quem tem pressão alta, arritmia, infartados recentemente e quem tem hipertiroidismo. E quem tem fenilcetonúria. A fenilcetonúria é uma doença genética onde a gente não metaboliza a fenilalanina. Aliás, vem escrito em alguns rótulos, fenilcetonúricos, não pode. Tem alguns adoçantes que viram fenilalanina. O aspartame é metabolizado em fenilalanina, é contraindicado em quem tem fenilcetonúria. Então, para você ver que eu chamei a atenção, Carol, o fato de ser natural não quer dizer que todos podem tomar sem orientação. Verdade. O risco de efeito colateral é menor, mas não por isso isento. Então, tem que tomar só um cuidado. Tomem cuidado. Podemos falar aqui da faseolamina? Vamos da faseolamina. Esse é que você falou do feijão. Esse é do feijão, gente, a faseolamina é uma fibrazinha encontrada no feijão branco que diminui a absorção da glicose, do amido. Do carboidrato. Do carbo. Esse a gente chama de desabsortivos. São os desabsortivos que diminuem a absorção. A faseolamina é geralmente tranquila, a dose pode variar, né, de caso a caso. Dificilmente tem muitos efeitos colaterais. Se exagerar na dose, começa a fermentar demais aquilo que não foi absorvido, o amido, e começa a ficar estufado. Mas, de um modo geral, é bem interessante. Diminui o pico de glicose depois da refeição. Olha que interessante. Com menos glicose, menos chance de virar reserva, porque glicose em excesso vira reserva de tecido adiposo. Então, até usando o equilíbrio que você sempre diz, a pessoa tem lá uma vida regrada e tal. Um dia, ela quer comer aquele macarrão, aquele, sei lá, né, aquele dia da semana que ela escolheu para comer um prato de massa super gostoso, ou para ir no restaurante japonês ter um monte de arroz. Aí ela faz o uso da cápsula, que prescrita com orientação, claro, deste princípio ativo. Legal. Bacana. Ela vai aproveitar de maneira bacana essa macarronada, absorvendo menos carboidrato. Existe a forma medicamentosa também, que não é nome comercial, chama acarbose, como o Orlistat,
Tá? Sim, existe tem a carbose, que é um medicamento que faz isso de maneira mais potente, só com orientação médica mesmo. Inclusive usado para diabéticos. Tá aí. Tá? Doutor Roberto, nós temos que escolher mais um para fechar. Então vamos lá. Aqui, na verdade, todos têm efeitos similares. O chá verde, a cafeína e a L-carnitina e a sinefrina são aceleradores do metabolismo, Carol. Vamos falar. Tá? Eles são aceleradores. Tá, tanto a sinefrina extrai da casca da laranja amarga, a cafeína do café, o chá verde, né, a xantina do chá verde da Camellia sinensis. Esses três aqui aceleram o metabolismo, facilita teu corpo a queimar mais aquilo que... Né? O seu tecido adiposo vira energia através da ação de alguns cofatores dentro da célula, que fazem a lipólise. Eu falei que lipogênese é criar gordura. Sim. Lipólise é queimar, é transformar a gordura em energia. Perfeito, né? Perfeito. Aí eu estou murchando a bolinha. Então a lipólise é acelerada pela cafeína, sinefrina e o chá verde. E a L-carnitina? A L-carnitina é um cofator, é um nutriente, um aminoácido, que também facilita o ácido graxo que veio lá do tecido adiposo, eu tirei lá de dentro, fiz a lipólise e a lipólise transforma a gordura em ácido graxo de novo. Esse ácido graxo vai para a mitocôndria para ser queimado como energia. Entendi. E isso só é possível por uma enzima que faz esse passo, que depende da L-carnitina como cofator. Então, a L-carnitina otimiza a mitocôndria usar o ácido graxo que veio do tecido adiposo para gerar energia. Que maravilha. Então, tanto que você toma antes de alguns treinos, você rende mais, você tem mais energia. Mas se tomar sem treinar... não resolve nada, não faz nenhum sentido, Carol. Uma vez, acho que você contou isso pra mim, faz um xixi mais caro, porque tá investindo, porque não é barato, queira ou não, Carol, nada disso aqui é tão baratinho não, viu? Então acho que se tiver que tomar, que toma, valendo a pena. Valendo a pena, fazendo atividade, senão vai sair tudo na urina. E vai ficar o xixi caro, que eu gostei. Eu nunca vou esquecer quando você falou. Vamos então colocar a perguntinha do público, dá tempo? Mais duas, Fu, pra gente fechar? Olha lá. Quem escreveu pra gente na tela? Rodrigo, beijo. Esses princípios ativos ingeridos de forma natural, direto do alimento, têm a mesma funcionalidade no nosso organismo? Tem, a mesma funcionalidade, sem dúvida, porque de onde se extraiu isso foi do alimento, ou do fitoterápico, tá? A diferença é que quando mais concentrado, o efeito fisiológico é melhor. Quer dizer, o efeito que a gente espera é mais potente em relação ao que se eu ingerir o alimento diretamente. Eu posso tomar uma xicrinha de café, que tem 50, 30 miligramas de cafeína, eu posso tomar uma cápsula de 200 miligramas. Então, o que diferencia é isso, mas, sem dúvida, só de ingerir os alimentos que os possui, já também é uma boa dica. Não deixa de ser interessante. Acabam sendo alimentos funcionais, mas acaba assim, para a quantidade sempre tem que ser muito grande, acaba aumentando muito a caloria. Aqui então, a gente tem um ativo sem as calorias. Então é uma compensação aí da história. Interessante esse assunto, né? Vamos fechar com mais uma, doutor Roberto, arrebenta. Claro que ele volta, vocês querendo mais, a gente faz mais. Cidinha, um beijo. Qual o melhor fitoterápico, então, para gordurinha abdominal? Aí, no caso, acho que ela está falando do nutracêutico. Qual deles a gente pode escolher, doutor Roberto? No fundo, Carol, é associação, porque se eu absorver menos, eu formo menos tecido adiposo na barriga. Se eu modero a minha fome, eu acabo comendo menos. Se eu acelero a lipólise, eu também atuo na lipólise abdominal. Então, na verdade, não tem o melhor. Tem a associação de todos. Entra aí o cromo, entra a sinefrina, entra a cafeína, entra o chá verde. Entendi. Né? Então, tem outros que eu nem trouxe, gente. A pauta é extensa. Tem o óleo de cártamo, que também pode ajudar. Né? Mas eu tentei resumir aqui os que têm mais estudos, ou os que a gente prescreve com mais frequência, né? Tá aí. Façam isso com responsabilidade, com profissionais que têm um total conhecimento, porque em muitas conversas com o Dr. Roberto, a gente para montar pautas, para a gente chegar aí num resultado legal de conteúdo para vocês nesses assuntos, eu acabo tendo muita informação também para pensar como eu vou desenvolver a entrevista e unir tudo isso. E numa dessas conversas, eu lembro que você sempre diz assim, Carol, mas as coisas são tão assim, porque, por exemplo, a pessoa que tomar tal coisa, mas se ela tiver num exame de sangue, por exemplo, que saiu, que ela tem outra tal coisa, ela não pode de jeito nenhum. Aquilo acarreta um não sei o que lá, aquilo cai cabelo. Não lógico, é uma coisa que leva a outra. Lógico. Então, assim, se você não faz isso com o médico que tem o conhecimento todo do seu histórico, que lê os seus exames, que te clinica, né, que faz aí uma consulta tal, ampla, com uma série de coisas envolvendo sintomas e tudo mais, e os próprios exames complementares. Sim, sem dúvida. Não tem
como chegar. Então, assim, aqui é legal para você conhecer tudo e vai conversar com um profissional que faça isso com eficiência, né? Porque daí a gente usa essas informações de maneira benéfica para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Perfeito, Carol. E recorrendo menos aos medicamentos, sem certo? sombra de dúvida. Tem um monte de gente que nem deve estar precisando de medicamento, está usando medicamento porque desconhece esse mundo. É verdade. Dá para entrar nesse mundo com saúde. Carol, um recado Diga. Tá? Prometo aí quem tá no estúdio, quem tá aí em cima. Filhão, parabéns. Continue sendo essa pessoa que você é, por favor. Você é de uma generosidade enorme. Orgulho de ser o teu pai. Você é uma pessoa que é muito do bem, tá? Léo, beijo, que esses 23 anos transformem ainda em muitos anos, tá? Ai. E pessoal de Caxambu que está fazendo boa mesa, Marcelinho, Kiko, parabéns pela iniciativa. Caxambu está precisando disso, gente que faz pela cidade. E é um festival como cenário, Caxambu como uma cidade linda. Compareçam. Beijo para vocês. Tá aí, não tem que chamar mesmo esse Brasilzão, a gente tem que saber o que está acontecendo. Às vezes a gente não vai porque nós não sabemos o que está acontecendo. Então aqui no Você Bonita, um espaço aberto sempre para falar de coisa boa. Depois você conta pra gente como foi. Tá legal. Se rolar receitinhas saudáveis e coisas saudáveis, Perfeito. a gente traz pro Você Bonita. Quem quiser saber mais, um beijo mais uma vez pro querido Léo. Parabéns, viu? Vai lá no site do Dr. Roberto, que é o nutrasaude.com.br, nutrasaude.com.br, ou nas redes sociais, tem o doutor abreviado, Roberto Navarro, tudo junto. Você já encontra mais e mais. Muito obrigada. Eu que agradeço, sempre. Carol. Sempre um prazer obrigado. aumentar aqui, ó, o nosso conhecimento. Que bom. Até, doutor Roberto. Até daqui 15 dias. Muito obrigada.